Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou o professor Max, teu professor de filosofia, teu professor de sociologia, e nós, do Foco Veste, vamos gravar, na verdade, uma série de aulas, testes, aulas de duração entre até no máximo 12 minutos, para te mostrar um pouco do sabor de nosso saber em processos vestibulares, em processos seletivos como o PSC, o SIS, em processos vestibulares como o Macro e o Enem, para que você sinta um pouco da nossa bagagem do que vai ser o curso Foco Veste. Esse ano é um ano importante para a gente quer se apresentar para você e quer muito a sua parceria. Esse curso só faz sentido se você nos acompanhar, se você pegar na nossa mão rumo ao seu sucesso. Nós somos uma ferramenta muito importante. Os seus estudos são fundamentais, a sua aula presencial é fundamental, mas nós somos aquele elemento a mais que vai te ajudar a ter êxito no teu propósito. Essa é a aula inaugural, tá? Eu fiz questão de fazer ela inaugural com um tema que é muito caro para os vestibulares e processos seletivos, que é os pré-socráticos. Mas, como é uma aula experimental, eu resolvi fazer de uma maneira um pouco diferente. Ao invés de fazer um recorte histórico e epistemológico sobre os pré-socráticos, eu vou voltar um pouco antes. Eu vou tratar de maneira sintética sobre a ruptura do mundo mítico para o mundo da mentalidade racional e o surgimento da filosofia, né? Até o aparecimento efetivamente de uma linguagem, uma outra linguagem de ser e viver no mundo. Vamos à nossa aula efetivamente. Os pré-socráticos, eles surgem, mas antes disso, tem um momento muito interessante. Como é que a filosofia surge no Ocidente? Efetivamente na Grécia do século VI a.C. Não foi simplesmente algo que apareceu do nada, né? Foi um milagre efetivamente, ou essa tese do milagre, essa tese de que apareceu casualmente não existe efetivamente. A linha que eu sigo é de que vários fatores materiais se correlacionaram na Grécia da época e esses fatores criaram uma superfície favorável para o surgimento da mentalidade racional. Fatores esses como, por exemplo, o surgimento da moeda. Bom lembrar que a Grécia do século VI a.C. era uma Grécia agrária, fundada na transação comercial da troca, também chamada de escambo. Com o surgimento da moeda surge uma nova relação. Agora os produtos não são trocados, eles são vendidos, são comprados, existe uma valoração dos objetos, existe uma noção de lucro. Isso é vinculado, por exemplo, ao surgimento da escrita, né? A escrita é interessante porque, enquanto o discurso do mito é um discurso fundado fundamentalmente na oralidade, né? De uma narrativa, o discurso filosófico, apesar de nós termos na nossa tradição filosófica dois grandes filósofos que nunca escreveram nada e que mudaram tudo, como Pitágoras e Sócrates, a filosofia se inscreve na escrita, né? É escrever um raciocínio racional, documentar esse raciocínio racional a partir da escrita. Isso é típico da filosofia. Um outro elemento importante do século VI são as navegações. Até então, a relação do homem grego com os mares é uma relação muito temerosa, né? Fundada na religiosidade, no mito, no medo. Os homens gregos foi obrigado a ter que enfrentar seus medos, suas limitações e se utilizar de procedimentos racionais, ter uma conduta natural. Agora o homem grego media as coisas, criou uma engenharia naval. O homem grego começou a utilizar bússolas, mapas, começou a utilizar técnicas de observação, acompanhando a movimentação dos ventos e como isso favorecia os seus interesses. Com isso, permitiu o homem grego viajar para outros lugares, conhecer novas culturas, novas mitologias, novas realidades, e esses elementos voltam para a Grécia. Né? Depois que você viaja, você não é o mesmo, né? Você volta para a Grécia e ajudam a criar essa superfície para o surgimento da filosofia. Mas também tem o elemento do surgimento da política. A gente fala em política, a gente pensa em corrupção, pensa em por causa de coisa ruim. Mas preste atenção, a política surge na Grécia como um elemento de fazer o bem à vida pública, de resolver problemas da vida pública, né? E tem um rei específico chamado de Péricles que vai fazer uma revolução na educação grega. Porque para o Péricles, o surgimento do bom cidadão é fundamental. O Péricles vai dizer, olha, qual é o papel do cidadão grego? Tratar da coisa pública. Como é que você trata da coisa pública? Apresentando problema, apresentando propostas.
defendendo essas propostas, votando. Então, todo cidadão grego agora precisava participar da política. Quem é o cidadão grego, Maxi? É aquele que nasceu na Grécia, cabeção, e que fala o idioma grego. Então, o Péricles vai introduzir a retórica no quadro educacional da Grécia. Olha essa palavra, retórica ou oratória. Essas duas palavras vamos usar novamente, vamos reutilizá-la quando falar de Sócrates e os sofistas, tá? Então, o surgimento da política e a vida urbana. Eu te falei lá no início que o surgimento da moeda vai garantir uma nova transação comercial. E com isso vai forçar também os novos fluxos migratórios. As pessoas que antes moravam no campo vão migrar para os grandes centros. Atenas, por exemplo, é um centro comercial. É quando vão surgir as cidades-estados, as polis. Os centros urbanos é que é o centro da efervescência, do controle político, do controle econômico, do controle cultural da Grécia na época. Esses elementos que eu acabei de elencar, a moeda, a escrita, a navegação, a política, a vida urbana, vinculados, relacionados no século VI a.C., criaram um ambiente para o surgimento da mentalidade racional que vai ser marcada pela filosofia pré-socrática, ou seja, aqueles que nasceram antes de Sócrates. Qual é o elemento comum? São vários pré-socráticos. Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, Diógenes, Demócrito, Empédocles. A questão é que esses filósofos, eles vêm com o interesse, com o intuito de apresentar uma mentalidade racional. Melhor dizendo, de criar uma justificativa racional para o surgimento do homem, da vida e do mundo. Fundado num elemento que eles vão chamar de physis. Palavra grega que não tem uma tradução literal para o nosso idioma, tem aproximações sinonímicas, como princípio, início, natureza, também cabe. Cada um desses filósofos que eu acabei de mencionar propõe um elemento, o elemento dos elementos que gerou os outros elementos necessários para o surgimento do homem, da vida e do mundo. Não existe uma criação aqui. Criação existe no mito. Não interessa se o mito é grego, Sateria Maué, ou Emilia Troari, ou, sei lá, africano. Lá sempre vai ter uma origem, nós não. A filosofia nasce de outro processo. Do caos veio a ordem, dessa ordem veio a physis. Por exemplo, o senhor Tales de Mileto ele vai dizer que a physis de todas as coisas é a água. Então, tudo nasceu da água, se transformou em vários outros elementos e volta a ser água. Porque o movimento, geometricamente, do pensamento grego antigo é circular. O Pitágoras de Samos vai dizer que é o número. O Demócrito, ele vai dizer, pela primeira vez, surge essa palavra, o átomo é o elemento dos elementos. O átomo é a physis das coisas, todas as coisas, tá? Esses elementos juntos, a filosofia grega acabou construindo uma nova linguagem. Nós somos linguagem. A sua apresentação para o mundo, a sua relação com o mundo é mediada pela linguagem. Então, você, estudante, que vai fazer vestibular, processo seletivo, te peço, do fundo do meu coração, leia. Leia, enriqueça a sua argumentação. Não adianta você ter a fórmula da tua redação. Você precisa ter conteúdo para escrever nessa redação. E esses conteúdos se dão através de leituras. Enriqueça suas formas de linguagem, tá bom? Por exemplo, os pré-socráticos, eu vou elencar aqui 5 palavrinhas que vão elencar essa nova linguagem. A primeira, logos. A palavra logos quer dizer razão. O homem grego inventou agora uma faculdade, um procedimento, uma conduta até racional, né, para se separar da mentalidade mítica. Agora, não adianta só a explicação mitológica da fé e da crença. Agora, a partir do século VI, nós temos uma nova mentalidade, uma mentalidade fundada na razão, no logos. Arqué, um princípio racional. O ano passado no Enem, inclusive, caiu uma questão sobre isso dos pré-socráticos, né? Um princípio racional que pudesse conduzir o homem por um outro caminho, por fora do discurso do mito, para se afastar da doxa. A palavra doxa quer dizer opinião. A opinião, cada um tem uma, eu tenho uma, o diretor do estúdio tem outra, você tem outra, e a opinião, ela muda, né? Ninguém é obrigado a ter a mesma opinião a vida inteira. Ninguém. As opiniões mudam. O Raul Seixas fala assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Lembra do Raulzito? Exatamente. Bem, para quê? Porque o Marqué, para se separar da doxa, para construir uma episteme, ou seja, uma ciência,
Não é um discurso científico. Está falando de ter ciência na sua conduta, de ter ciência daquilo que você faz, de ter ciência daquilo que você pensa. De ter ciência daquilo que você pensa e faz. Para procurar esse elemento, esse princípio racional chamado de physis, né, que eu te acabei de falar anteriormente, o princípio de todas as coisas, o início de todas as coisas, a natureza de todas as coisas, que deu condição para o surgimento dos outros elementos, para o surgimento do homem, da vida e do mundo, tá? Para ajudar a fixar essa minha fala contigo, eu tenho uma questão que eu elenquei para você, sabe, que eu quero resolver contigo agora. Vamos lá, meus amores? Vamos lá. Acompanhe, por favor, a leitura, tá? Aquilo que é quente necessita de umidade para viver, e o que é morto seca. E todos os germes são úmidos. E todo alimento é cheio de suco. Ora, é natural que cada coisa se nutra daquilo de que provém. Né? Aí vem Simplício, o Gerd Bornheim. Esse trabalho do Gerd Bornheim é um trabalho muito, muito importante para quem estuda pré-socráticos, tá? Mas vamos à questão. O fragmento atribuído ao filósofo Tales de Mileto é característico do pensamento pré-socrático ao apresentar aí vem as alternativas. A abordagem epistemológica sobre o logos e a fundamentação da metafísica, ninguém falou de metafísica. A metafísica é uma disciplina da filosofia que não foi tratada aqui. O nosso objeto aqui é a ruptura da mentalidade mítica com a filosofia, o surgimento da filosofia pré-socrática, aquela que veio antes de Sócrates. B. A teoria crítica sobre a essência e o método do conhecimento científico, também aqui ninguém falou de conhecimento científico. Ninguém falou disso. Falamos de episteme, de ciência, de ter ciência. Conhecimento científico ou filosofia da ciência ou epistemologia é depois, muito depois. C. Justificação religiosa sobre a existência e as contradições humanas. Ou a palavra paradoxo, olha essa linguagem, paradoxo, anota aí. Contradição. Ninguém falou de contradição humana. Ninguém falou de contradição humana aqui. Falamos sim do surgimento de uma mentalidade racional, repito, surgimento da filosofia pré-socrática, né, que veio antes de Sócrates. E a letra D, que é a resposta, elaboração de uma poética sobre os mitos e as narrativas cosmogônicas. Ponto. E explicação racional sobre a origem e a transformação da física. Duas frases que sintetizam bem essa aula de hoje. Uma primeira frase vinculada ao mundo poético das narrativas cosmogônicas, como, por exemplo, a Teogonia de Hesíodo, e a outra fundada na filosofia já, efetivamente, uma explicação racional sobre a origem e a transformação da physis, que é justamente o objeto da filosofia pré-socrática. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira experiência, tá bom? Agradeço a oportunidade e peço a você, se vincule no nosso canal. Você é o que nos interessa. O teu sucesso é o nosso sucesso. Sem você, isso aqui não faz sentido. Valeu, até a próxima.